não seria possível implementar, então, essa configuração da termorrefletância com esse tipo de laser de aquecimento. Bom, também aparece na literatura, ao invés de aquecer com laser pulsado, aquecer com uma linha metálica. Mas contatos elétricos é sempre interessante evitar, né? Então, como o laboratório possui um laser de neodymium, nas condições próximas, parâmetros próximos utilizados na literatura, então essa configuração foi a escolhida. Bom, a vantagem da termorrefletância transiente e dos métodos ópticos em geral é eles terem uma natureza não destrutiva, um potencial de alta resolução temporal e espacial e calibração independente de contato físico. Como assim não é necessário inserir contatos elétricos, destruir a amostra para que seja realizada a medida, ela é realizada sem o contato com a amostra. Bom, mas então, escolhida a técnica, qual modelo teórico utilizar? Então, se o modelo de condução de Fourier seria apropriado na resolução do problema em questão. Bom, para isso, é necessário compreender como que funciona o aquecimento nos materiais. Então, a transferência da energia de radiação, a energia de radiação é transferida para os elétrons. E depois, então, há uma troca de energia entre os elétrons e a rede através das colisões e a propagação da energia através do meio. Dois tempos devem ser levados em conta nesse processo. Esses tempos foram analisados por Thiel nessa referência aqui, que é o tempo de termalização e o tempo de relaxação. Então, Thiel definiu o tempo de termalização como sendo o tempo para que a temperatura do elétron fosse igual à temperatura da rede, ou seja, o tempo necessário para que a energia de radiação transferida para os elétrons fosse totalmente convertida em energia interna da rede. Esse tempo está aqui na tabela, nessa coluna. E o tempo de relaxação, que está relacionado com as colisões dos elétrons e a rede, que estão aqui nessa tabela também. Observa-se que esses tempos estão na ordem de picosegundos. No caso, se a duração do laser de aquecimento fosse da ordem de picosegundos, esses processos, esses tempos deveriam ser levados em conta na hora da resolução da equação do calor e o modelo de Fourier não poderia ser aplicado. No caso, como a duração do laser de aquecimento ele é da ordem de nanosegundos, de aproximadamente 40 nanosegundos, esses processos são considerados instantâneos e o modelo de condução de Fourier pode ser então utilizado. Então agora a equação do calor de Fourier. Uma consideração sobre o comprimento de penetração da luz, definido pelo inverso do coeficiente de absorção. Esse coeficiente de absorção está relacionado com o coeficiente de extinção do material, comprimento de onda do laser. Ele define a extensão na qual o material absorve energia. Esse comprimento ele tem que ser menor que a espessura do filme, né? Porque se ele for maior, significa que o laser está atravessando essa camada. E nós não queremos que isso aconteça, pois desejamos que o laser de aquecimento realmente aqueça o filme. Outra grandeza associada à profundidade do volume aquecido. Então, abaixo do filme, uma profundidade aquecida, através dessa relação aqui pode-se determinar esse valor, sendo tal a largura, a meia altura do pulso do laser de aquecimento e alfa, então, a difusividade. No caso, para o laser de neodymium, que tem uma largura meia altura da ordem de aproximadamente 40 nanosegundos, e para os materiais que foram utilizados o cobre e o ouro. O comprimento de profundidade térmica é de aproximadamente 2,5
micrômetros. Então, no caso trabalhado, o comprimento de profundidade térmica, os metais, né, os filmes metálicos trabalhados, o comprimento de profundidade térmica é menor que a espessura do filme. Né? No caso, o comprimento de profundidade ótica nos metais ele é muito menor que esse comprimento de profundidade térmica. Então, no caso estudado, a equação do calor vai ser resolvida por uma camada, então, semi-infinita. Não, esse aqui seria um outro caso, mas esse aqui que foi o analisado. Outra coisa, para facilitar a equação, a resolução da equação do calor, é utilizar a equação unidimensional da equação do calor. Algumas condições devem ser respeitadas para garantir unidimensionalidade. A primeira é que o diâmetro do feixe de aquecimento deve ser muito maior que o diâmetro do feixe de prova. Então, para isso, foram utilizadas lentes no experimento para adequar esses diâmetros. O diâmetro do feixe de prova é muito maior que o comprimento de difusão térmica, sendo, no caso, definido por essa expressão, tal M, a largura da janela temporal analisada, de aproximadamente entre 500 nanosegundos e 1 microsegundo. Então, essa é a equação unidimensional para a condução do calor de Fourier. Bom, ρ a densidade, T o tempo e C o calor específico. Condição inicial para a equação do calor. Temperatura inicial ela é igual a zero para as n camadas. Condições de contorno utilizadas para resolver a equação. Essas duas primeiras condições de contorno definem o quê? Que entre as camadas há contato perfeito térmico, ou seja, a resistência térmica é nula entre as camadas. E essa terceira condição estabelece que há sobre a primeira camada um fluxo de energia proveniente do laser de aquecimento. Bom, é importante também conhecer a relação entre variação de temperatura e variação de refletância, já que na medida foi obtida a variação da refletância e na simulação, resolvendo a equação do calor, obtém-se a variação da temperatura. Como a variação da temperatura e a variação da refletância são diretamente proporcionais, o comportamento temporal das duas é o mesmo. O que muda é o máximo, né? O ponto máximo. Então, entre essas duas há apenas uma constante, que é o coeficiente da termorrefletância. No caso dos metais, esse coeficiente está em torno de 10 a menos 4, 10 a menos 5 por Kelvin. Bom, então, definida a equação do calor e as condições de contorno, inicial e de contorno, então, a teoria da linha de transmissão é uma teoria utilizada na engenharia elétrica, foi utilizada para resolver a transformada de Laplace da equação do calor. Essa teoria da linha de transmissão foi elaborada, essa teoria da linha de transmissão com analogia para o sistema térmico foi elaborada por Ruy-Tan. No caso, aqui seria o sistema filme-substrato e o equivalente na teoria da linha de transmissão. Bom, como é que ele definiu a analogia entre os elementos térmicos e elétricos? Bom, a temperatura seria a voltagem, a função de aquecimento, a fonte de corrente, e cada uma das camadas, seria essa expressão aqui, seria uma impedância na teoria da linha de transmissão. Voltando aqui, então, fonte de corrente, que seria a fonte de aquecimento, as camadas, então, impedâncias. E, então, a temperatura seria a tensão, que é a fonte de corrente vezes uma impedância de entrada. Essa impedância de entrada ela foi obtida por Tin e Ruy nessa referência. Eles obteram então essa solução para o caso de
duas camadas com contato perfeito térmico, né, entre elas, utilizando as condições de